Então, queridos, queria compartilhar e já ler com vocês aí Salmo capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Versículo 5, Salmo capítulo 1. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova, ou cuida, ou conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, queridos, nós vemos aqui na palavra de Deus, Salmo capítulo 1, nós vemos todo o Salmo, apenas 6 versículos, em que o texto de Deus aqui começa falando, né? Como é feliz, ou bem-aventurado, como é feliz, como é contente, como é alegre, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação, a sua alegria está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. A palavra fala que essa pessoa que encontra alegria e satisfação na lei do Senhor e que medita nela dia e noite é como uma árvore plantada à beira de correntes de um rio. E essa árvore, essa pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite, que tem satisfação na palavra de Deus, a palavra fala que as folhas nunca vão murchar, ela nunca vai morrer, e tudo que ele faz, tudo que essa pessoa fizer, ela será próspera. Deus estará com ela e fará porque ela prospere. A palavra fala que não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. E a palavra fala, né? Encerra aqui o Salmo capítulo 1, que o Senhor aprova, o Senhor cuida do caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, queridos, vamos orar mais uma vez para que Deus ministre no nosso coração. Amém? Pai, nesse momento nós queremos entregar, Deus, diante de Ti esse tempo, Deus, de ministração da Sua palavra. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dirigiu, Deus, a um verdadeiro louvor, Deus, a uma adoração genuína nesse tempo já, Pai. Que o Senhor continue ministrando em nossas vidas através da pregação da palavra, que o Senhor venha me usar nessa noite, Pai. Que o Senhor venha ministrar a minha vida, Deus, a vida de cada um, Deus, desses irmãos queridos que estão ouvindo nesse momento essa live, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha realmente transformar a nossa vida, gerar em nós entendimento, Deus, e mudança de comportamento, Deus, mudança de ideias, mudança de mentalidade, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, muitas pessoas, elas pensam que esse texto, ele está falando que nós não podemos, de forma alguma, ter contato com aquelas pessoas que são, né, de acordo com o nosso julgamento, pecadores. E muitas pessoas entendem até que o início desse salmo, o início desse capítulo, de Salmo capítulo 1, na verdade existe uma contradição entre o que o salmo ensina e a vida de Cristo. Porque o Salmo está falando que nós não devemos nos assentar na roda dos zombadores, nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, nós não devemos imitar a conduta de pecadores, nós não devemos seguir o conselho dos ímpios. Então, mas muitas pessoas elas perguntam, mas Jesus ele não entrava na casa dos pecadores, ele não andava com os pecadores, ele não se envolvia com essas pessoas, ele não conversava, ele não tinha contato, ele não tinha relacionamento com essas pessoas. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero deixar com você, de maneira muito clara, esse não é um texto que condena de forma alguma que você tenha contato com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Não existe de nenhuma forma um choque em o que o texto está falando e a atitude de Cristo. Sim, nós entendemos que Cristo, ele entrava na casa dos pecadores, como por exemplo Zaqueu, aquele cobrador de impostos, né, que roubava daquelas pessoas naquela época. A palavra fala que Cristo ele encontra Zaqueu, na verdade Zaqueu encontra Cristo, e Jesus Cristo ele entra na casa de Zaqueu, que era um pecador daquela época, e ele entra naquela casa e tem contato com Zaqueu. E ele naquela situação ele traz a luz sobre aquela casa, e Zaqueu se converte, ele muda totalmente a vida dele, ele faz uma promessa de restituir aquilo que ele tinha roubado das pessoas.
Então, queridos, eu quero deixar bem claro para você nessa noite, de maneira inicial, não, esse texto, ele não contradiz o que Cristo fazia, porque Cristo, ele entrava na vida das pessoas, daqueles que não conheciam a realidade do Evangelho, a realidade da salvação ainda. Sim, ele tinha contato com os pecadores, ele se assentava junto com os pecadores, ele tinha contato com essas pessoas, mas na verdade, Cristo, ele não imitava a conduta dos pecadores. Ele não seguia o conselho dos pecadores. Ele não estabelecia um vínculo de aliança com os pecadores. Não, ao contrário. Ele não era influenciado pelos pecadores, mas ele levava a vida que estava nele até aquelas pessoas. Ao contrário, ele não era influenciado pelos pecadores, mas ele entrava na vida deles, na realidade deles, na casa deles, para de alguma forma transformar a história deles. Então, na verdade, esse texto, ele não condena o que Jesus Cristo fazia, porque Jesus Cristo, assim como orienta esse texto, ele não imitava a conduta dos pecadores, ele não seguia o conselho dos ímpios. E, queridos, você pode ter certeza que um relacionamento que você vai gerar com alguém, para evangelizar essa pessoa, não quer dizer que você vai estabelecer uma aliança, um vínculo de aliança com essa pessoa. Sim, você vai se posicionar de forma a ajudar, a socorrer essa pessoa. Então, quero deixar o primeiro ponto para você. Não estabelecer vínculos de aliança não quer dizer não ajudar. Não é porque Jesus Cristo ele não tinha vínculos de aliança com a multidão daquela época, não quer dizer que ele não socorria aquelas pessoas. Então, de maneira muito clara, o primeiro ponto, não estabelecer vínculos de aliança não quer dizer não ajudar. Quer ver uma aliança inadequada que nós vemos no Antigo Testamento? Por exemplo, a aliança que existia, o vínculo que existia entre Abraão e Ló. Abraão e Ló, eles tinham um relacionamento muito próximo. Eles tinham uma aliança entre eles, onde um ia, o outro ia. Jesus chama Abraão, Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela. E aí Abraão leva quem? Leva Ló. Esse é um relacionamento de uma aliança inadequada. É uma aliança inadequada, porque a aliança de alguém que tinha uma visão espiritual, uma visão do reino de Deus, com alguém que não tinha essa visão. Essa é uma aliança inadequada, é um vínculo de relacionamento profundo, de aliança inadequado. Mas não quer dizer que Abraão não poderia socorrer Ló. Por exemplo, como eu entendo que Ló não tinha a mesma visão de Abraão, porque quando os dois eles entram em um conflito que eles têm que separar, Abraão diz para Ló, Ló, escolha primeiro para onde você vai. Ló, ele olha para o lado, um dos lados, e vê uma localização, uma localidade, uma região linda, bonita, frutífera, com muitas águas, em que ele poderia ser próspero. E ele escolhe o seu lado, baseado no que os seus olhos estavam vendo, baseado no natural. Então, enquanto Abraão tinha uma visão espiritual, uma visão de reino, uma visão de eternidade, Ló tinha uma visão natural, uma visão limitada ao que os olhos podem ver. Ao contrário, essa não era a visão de Abraão, mas também Abraão, não porque ele não poderia ter uma relação de aliança com Ló, não quer dizer que ele não poderia socorrer Ló. Porque no Gênesis capítulo 13 nós vemos que os dois se separam. E no capítulo 14 de Gênesis nós vemos Abraão socorrer a Ló. Era exatamente isso que Cristo fazia. Cristo via a multidão, ele via os pecadores, ele interceptava, ele se encontrava, ele intervinha na vida deles com o evangelho, com a palavra de salvação, com a palavra de arrependimento, transformava a vida deles, mas sem estabelecer uma aliança com todos eles. Porque, queridos, nós devemos fazer uma aliança com pessoas que têm a visão de eternidade. Da mesma forma que nós temos uma aliança com Deus, uma aliança para a eternidade. E na verdade eu acho que essa é uma das características de quem é justo. Porque justo e ímpio são dois termos que Salmo capítulo 1 traz. E eu entendo que uma das características do justo é essa visão focada na eternidade. Enquanto o ímpio, ele tem uma visão focada naquilo que é material, naquilo que é dessa terra, naquilo que é passageiro, o justo tem a visão da eternidade. Porque nós podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 6, Jesus no Sermão da Montanha, ele traz a seguinte orientação, a seguinte exortação para a multidão. Olha, não se preocupem com as coisas dessa terra, com o que você tem que comer, com o que você tem que vestir. Quem se preocupa com essas coisas, quem é? Os pagãos e os gentios.
Ou os gentios, né? Cada versão traz pagãos ou gentios. O que Jesus está falando aqui? Olha, quem se preocupa com o que tem que comer, com o que tem que beber, com o que tem que vestir, são aqueles que não têm uma aliança comigo, são aqueles que não têm uma aliança com aquilo que é eterno, com o próprio Deus. Então, quando Jesus fala, olha, quem se preocupa com isso são os pagãos ou são os gentios, ele estava falando de pessoas que não tinham aliança com ele. Ele estava falando, olha, inicialmente vocês, né, que estão aqui, vocês têm que se preocupar com aquilo que é eterno. Então, uma das características daquele que é justo, uma das diferenças entre aquele que é justo e aquele que é ímpio é que o justo tem a sua vida focada naquilo que é eterno. A palavra nos diz em Romanos que o justo, ele é justificado pela fé. Ele é justificado pela fé e quando ele recebe a Cristo, ele recebe o favor de Deus através de Cristo e a partir desse momento ele crê e ele é justificado. Ele se torna justo. É uma aliança de sangue, é uma aliança para a eternidade. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é: você, como filho de Deus, você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. E nós vemos inicialmente no Salmo capítulo 1, o que nós aprendemos que temos, se você tem uma aliança com Deus, você não pode estabelecer vínculos de aliança com aqueles que não têm da mesma forma uma aliança com Deus. Mas não quer dizer que isso te impede de socorrer e de ajudar essas pessoas. E na verdade, queridos, nós entendemos de acordo com a palavra de Deus que Deus, algumas coisas, Ele permite experimentar apenas aqueles que têm uma aliança com Ele. Um exemplo, as parábolas. As parábolas, elas eram uma forma de Jesus ensinar as pessoas, de alguma forma, trazer um mistério para elas. E as revelações das parábolas, os mistérios das parábolas, eles eram revelados apenas para quem? Para os discípulos, que eram aqueles que tinham uma aliança com Cristo. Para a multidão que não tinha aliança com Cristo, porque a multidão, como eu disse, estava apenas focada no que Cristo poderia oferecer para elas de material. Para a multidão, Jesus não revelava os mistérios das parábolas. Então, o benefício que você tem em ter uma aliança com Deus é que Deus vai revelar à sua vida os mistérios do reino dele. Os mistérios espirituais, as coisas espirituais são reveladas pelo próprio Deus apenas para aqueles que estabelecem e têm um vínculo de aliança com ele. Então, a palavra fala em João capítulo 15, versículo 15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Então Jesus aqui, ele nos chama o quê? De amigos. Ele estava se direcionando aos discípulos naquele momento, porque os discípulos, eles tinham um vínculo de aliança com Cristo. Eles tinham um vínculo de aliança com Cristo, tanto é que quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães e peixes, conforme está escrito em João capítulo 6, ele percebe que a multidão estava interessada apenas no pão. A multidão estava interessada apenas no pão e no peixe. E quando Jesus confronta a multidão, o que a multidão faz? Ela abandona a Cristo. E quem fica junto com Jesus diante dessa palavra de confronto? A palavra que Jesus estava falando, olha, vocês estão interessados apenas no pão, naquilo que eu posso dar para que vocês comam, mas eu quero que é necessário que vocês experimentem do pão vivo que desceu do céu, que sou eu mesmo. Diante desse discurso, diante dessa palavra de confronto, o que a multidão faz? A multidão abandona Cristo. E Jesus se vira para os discípulos e diz, olha, e vocês vão me abandonar também? O que Pedro, representando os discípulos, ele responde, Jesus, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, qual era a mentalidade? Qual era o foco? Qual era a visão dos discípulos? A eternidade. Eles tinham uma aliança com Cristo, mas uma aliança focada na eternidade. Então, eu quero deixar essa palavra com você. Estabeleça com Cristo uma palavra, uma aliança, uma palavra de eternidade, uma visão de eternidade. É importante que você entenda isso nessa noite. A aliança é diferente de socorrer. Jesus socorria a multidão com fome, mas ele não revelava os mistérios das parábolas para a multidão. Por exemplo,
Quando Jesus ele chega na casa de Jairo, ele fala que a filha de Jairo, ela estava apenas dormindo. O que as pessoas na casa de Jairo fazem? Eles riem de Jesus. Exatamente como fala Salmo capítulo 1. Eles zombam do Cristo. Eles escarnecem do Cristo. Eles não acreditam. Eles riram de Jesus Cristo quando Cristo diz que a filha de Jairo estava apenas dormindo. E o que Jesus fez diante disso? Mandou todo mundo embora. Só ficou a família de Jairo. Só ficou a família de Jairo. Então existem sim benefícios eternos para aqueles que estabelecem uma aliança de eternidade com Cristo. Amém, querido? Então estabeleça uma aliança de eternidade com Cristo, mas não se envolva em alianças com aqueles que não têm a mesma visão que você tem. Mas isso não impede você de socorrer essas pessoas. Jesus socorria a multidão. Ele dava pão e peixe para a multidão, mas não revelava as palavras, os mistérios das parábolas para eles, apenas para os discípulos, que eram aqueles que tinham uma aliança com Cristo. Mas isso não quer dizer que você não vai errar, porque os discípulos, apesar de terem uma aliança com Cristo, uma aliança de eternidade, eles erraram. Pedro negou Jesus, os discípulos o abandonaram quando ele foi para a cruz. Pedro, Tiago e João no Getsemane, ao invés de perseverar em vigilância com Jesus, eles dormem. Sim, você vai errar. Você vai errar. A palavra fala que aquele que fala que não erra, engana a si mesmo e faz do próprio Deus mentiroso. Então sim, você vai errar, mas tenha uma aliança de eternidade com o Senhor. Amém? Então, queridos, eu quero caminhar aqui no Salmo capítulo 1. A palavra fala que ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de correntes, de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então eu quero deixar aqui para você o segundo ponto: prosperidade através da palavra. A palavra fala do prazer na lei do Senhor e na meditação nela dia e noite, um prazer na palavra que nos dá esperança e vida. Pensa na imagem que o Salmo capítulo 1 está trazendo para você. Uma árvore plantada junto a correntes de águas. Uma árvore plantada junto a um rio, por exemplo, essa água nunca vai morrer. Ela sempre estará recebendo vida desse rio. Sempre estará recebendo vida nesse rio. Por isso que você que medita na palavra de Deus, você que tem intimidade com Cristo, com o Senhor, através da palavra de Deus, você sempre terá uma perspectiva de esperança e de vida abundante. Porque o Senhor fala que Cristo, a palavra fala que Cristo ele veio ao mundo para nos dar vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância, queridos, não é uma vida limitada ao que é dessa terra. É uma esperança, é uma vida eterna, é para a eternidade. Da mesma forma que a palavra diz em João 10:10, né? Antes dele falar que ele veio para que tenham vida e vida abundante, ele fala que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Você acha que o foco dele é roubar, matar e destruir a sua vida nessa terra? Também. Mas o foco do diabo, o foco do ladrão, o foco do inimigo é a eternidade. Da mesma forma, o foco de Cristo é a nossa eternidade. Sim, Ele quer te dar uma vida abundante, uma vida próspera nessa terra. Não quer dizer que é uma vida de riquezas materiais, mas é uma vida abundante e uma vida próspera nessa terra. Isso é promessa do Senhor. Ele tem vida e vida em abundante para você. Mas, queridos, a palavra fala que para que você seja próspero, existem algumas condições. Nós vemos lá em Josué capítulo 1, o que Deus fala com Josué antes dele tomar posse da terra prometida. Ele fala: olha, Josué, seja forte e corajoso. Está lá em Josué capítulo 1. Josué, seja forte e corajoso. Não tenha medo. O que você vai fazer? Meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Falar da lei do Senhor sempre e guardar os mandamentos. Obedecer aos mandamentos. O que você tem que fazer diante da palavra de Deus? O que você tem que fazer diante da palavra de Deus? A primeira coisa, você tem que conhecê-la. O Evangelho é para ser conhecido. Você precisa, quando o texto fala, Josué capítulo 1 fala, e Salmos capítulo 1 fala, que você precisa meditar na palavra de Deus, ele quer dizer o quê? Que você precisa se debruçar na palavra, você precisa conhecer na palavra, você precisa ouvir o próprio Deus através da palavra.
Isso dia e noite. O Evangelho do Senhor é para ser conhecido. É a primeira condição para você ser próspero. Medite na palavra do Senhor. Só que em Josué capítulo 1, o Senhor fala com Josué: olha, Josué, além de meditar na palavra dia e noite, você vai falar da minha palavra. O Evangelho, além de ser conhecido, ele deve ser pregado. O Evangelho tem que ser conhecido, mas também pregado. E o Evangelho também, como o próprio Deus fala em Josué capítulo 1, é que Josué ele deveria guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor, ser obediente aos mandamentos do Senhor. Então o Evangelho ele tem que ser conhecido, pregado e praticado. Obedecido. São as três condições que o Senhor deixou para que o caminho de Josué fosse próspero. No capítulo 1 do livro de Josué. Olha, você vai meditar, ou seja, você vai conhecer, você vai falar, ou seja, você vai pregar e você vai guardar, obedecer, você vai praticar. A palavra diz: conhecereis a verdade, ou seja, o Evangelho, e a verdade vos libertará. Conhecimento do Evangelho. A palavra fala em Tiago: não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O Evangelho deve ser praticado. E a palavra diz em Marcos capítulo 16: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, queridos, você como árvore plantada junto a correntes de águas, você para que seja próspero, existem algumas condições. E as condições é que você conheça o Evangelho, conheça a palavra de Deus, medite nela dia e noite, você fale, você pregue sobre a palavra de Deus à vida das pessoas e você guarde, você pratique a palavra de Deus. A palavra fala no Evangelho que aquele que ouve as palavras e não pratica é como alguém que constrói uma casa sobre a areia. Vem as tribulações, vem as angústias, a casa dessa pessoa se despedaça. Ao contrário, aquele que ouve as palavras, que ouve o Evangelho e o pratica, vem as tentações, vem as tribulações, vem as angústias, vem as crises, como a crise que nós estamos vivendo hoje. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica é como uma casa construída sobre uma rocha. A crise vem, a angústia vem. Nesse tempo você está em crise, você está angustiado, você está passando por uma luta. Todos nós estamos passando por tribulações nesses dias. Mas aqueles que ouvem a palavra e a praticam são como casas plantadas na rocha da palavra de Deus, do próprio Cristo. Essa casa não vai cair. Você vai continuar firme e vai permanecer firme no Senhor. Amém, queridos? Caminhando no texto, a palavra fala que essa árvore plantada junto a correntes de águas, ela não vai ter as folhas murchando. Ela vai dar fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Querido, não tenha pressa. Você vai dar fruto no tempo certo. Quando Jesus ele ressuscita depois de ser morto, ao terceiro dia ele ressuscita e antes dele voltar junto ao Pai, o que ele diz para os apóstolos? Olha, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Só saiam no momento em que vocês receberem poder através do Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, queridos, existe um tempo específico para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, para o exercício do seu ministério. Você vai dar frutos no tempo certo. Apenas permaneça firme no Senhor, conhecendo a palavra, pregando a palavra e praticando a palavra. Tudo que você fizer prosperará, o fruto virá no tempo certo. Da mesma forma que os discípulos tiveram que esperar que o Espírito viesse sobre eles e eles fossem revestidos de poder para sair e serem testemunhas de Cristo, da mesma forma que eles tiveram que esperar o tempo certo em Jerusalém, quietinhos, apenas em oração, muitas vezes nós, da mesma forma que alguns homens de Deus na palavra dele tiveram que esperar o tempo certo, você também precisa esperar o tempo certo para que o fruto que Jesus, que Cristo, que o próprio Deus vai gerar na sua vida, ele nasça. O fruto tem um tempo certo. Saiba esperar. Por exemplo, José teve um sonho com 17 anos. Esse sonho se cumpriu na vida dele aos 30 anos de idade. Noé construiu uma arca até que o Senhor derramasse a chuva. Moisés, por exemplo, ele mata um homem no Egito, foge para o deserto. No deserto, ele espera durante 40 anos. E foi no deserto que o Senhor o chamou para o propósito dele. Foi no deserto que o Senhor chamou Moisés para o propósito. No tempo de 40 anos,
No tempo que você está esperando, Deus vai te chamar e vai te deixar de maneira muito clara o seu propósito, o seu ministério. O próprio Jesus teve que passar por 30 anos de preparação, 40 dias no deserto, antes que ele começasse a pregar a palavra de Deus, e uma palavra de arrependimento. Querido, não dê ouvido às pessoas, que as pessoas têm te falado, olha, você não vai, os planos de Deus na sua vida não vão se realizar. Não acredite na sua palavra. Se Deus te deu uma palavra, essa palavra vai se cumprir. Mas ao contrário, algumas pessoas dizem para nós, olha, você não tem capacidade para fazer o que Deus falou que vai fazer na sua vida. Querido, não se preocupe contra essa palavra. As pessoas muitas vezes nos dizem, sim, você não tem capacidade para o que Deus vai fazer na sua vida. Querido, não fique com raiva dessa pessoa, porque essa pessoa, na verdade, tem razão. Quando alguém diz para você que você não é capaz de realizar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não fique com raiva, não fique contrariado com essa pessoa, porque essa pessoa tem razão. Sim, nós não somos capazes. Nós não somos capazes. Ao contrário, é Deus que vai fazer primeiro na sua vida a obra dele, que ele quer fazer primeiro em você, para depois manifestar isso através de você. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Os planos e os propósitos do Senhor na nossa vida dependem totalmente do Senhor. Claro que existe um posicionamento nosso. Algumas coisas nós temos que fazer, mas a parte do milagre, a parte sobrenatural, é totalmente do Senhor. Então, querido, não acredite quando alguém fala que o plano do Senhor não vai se cumprir na sua vida, mas também não fique com raiva quando alguém falar com você que você não é capaz, porque essa pessoa, ela tem razão, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Tenha calma, o fruto na sua vida virá no tempo certo. No tempo certo, como os discípulos tiveram que esperar em Jerusalém para que eles fossem revestidos de poder através do Espírito Santo, espere também no tempo do Senhor. Amém, queridos? Então, eu quero compartilhar mais um ponto com você, que é em relação agora aos ímpios. Se o justo é aquele que tem uma aliança com Deus, uma aliança com Cristo, nós entendemos que o ímpio é aquele que não tem essa aliança. É aquele que tem uma visão apenas natural, como Ló, por exemplo. Ló, ele tinha uma visão apenas natural. Ele olhou, ele escolheu a terra, o lado que ele ia, baseado no que ele podia ver com os olhos humanos. Como, por exemplo, o Senhor fala, como eu disse no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, os gentios e os pagãos é que buscam as coisas dessa terra. Então o ímpio, ele busca as coisas dessa terra. Não é como o justo que tem uma visão no reino, uma visão na eternidade. Mas o que acontece com o ímpio? Qual é o futuro do ímpio? Primeiro, ele é como palha que o vento leva. Ou seja, se o vento está para a direita, ele está indo para a direita. Se o vento está indo para a esquerda, ele está indo para a esquerda. É muito interessante. Esses dias eu vi numa rede social, no grupo de WhatsApp, alguém postou o seguinte texto. Olha, eu estou cansado, minha mente está muito confusa. Tem hora que eu entendo que o melhor é sair para trabalhar, porque eu tenho que sustentar minha casa, mas depois eu escuto uma notícia das mortes que estão aumentando no mundo e no Brasil, eu entendo que eu tenho que ficar em casa, mas depois eu já entendo que eu tenho que sair, mas depois eu já entendo que eu tenho que ficar em casa por causa da minha saúde, da minha família. Queridos, esse é o tipo de pensamento do ímpio. O vento está para a direita, ele vai para a direita. O vento está para a esquerda, ele vai para a esquerda. Ele não tem convicção, ele não tem fundamento. Essa é a diferença do justo. O justo tem um firme fundamento, a firme convicção que o Senhor está com ele. O Senhor está no controle. Ao contrário, o ímpio não tem firmeza, não tem fundamento, não tem convicções. Então, nessa noite eu te convido a estabelecer, sim, uma aliança de eternidade com o Senhor. Uma aliança para a eternidade. Estabeleça com o Senhor nessa noite uma aliança para a eternidade. Nós devemos nos firmar em Deus, na sua palavra, para que estejamos firmes diante das tribulações. Seja um justo, seja alguém que tenha como firme fundamento a palavra do Senhor, o próprio Cristo, para quando vier as lutas e as tribulações, por exemplo, o momento que nós estamos vendo nesses dias é um momento de trevas, de angústia, de crise e de tribulação. Mas se você tem um firme fundamento no Senhor, a sua casa não vai cair, porque ela estará firmada no firme fundamento da rocha, que é o Senhor. Então, a palavra ainda fala no versículo 5, que os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. A palavra fala
que o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Qual é a promessa do Senhor para a sua vida, se hoje você estabelecer uma aliança de eternidade com Ele? Qual é a promessa do Senhor para a sua vida hoje? Salmos capítulo 1, versículo 6. O Senhor aprovará o seu caminho. Algumas versões dizem que o Senhor conhecerá o seu caminho. E algumas versões ainda dizem que o Senhor cuidará do seu caminho. Então, nessa noite, querido, eu quero te fazer um convite. Estabeleça uma aliança com Cristo. Estabeleça uma aliança com Deus. Uma aliança para a eternidade. E como você vai fazer isso? Como eu disse, a palavra fala em Romanos que justo é aquele que é justificado. Ou seja, ele se torna justo pela fé. A fé em quem? No próprio Cristo. A fé no próprio Jesus. Uma aliança de sangue representada na graça de Deus, quando ela envia Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. E nesse momento, quando você recebe esse favor, quando você recebe esse presente, quando você recebe esse amor e essa graça, você então é justificado pela fé que existe em você, pelo próprio Cristo. Uma aliança de sangue, uma aliança para a eternidade. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Não ande no conselho dos ímpios. Não imite a conduta dos pecadores. Mas isso não quer dizer que você não possa socorrê-los. Você não vai estabelecer uma aliança com eles. Um relacionamento de aliança, um vínculo de aliança com eles. Mas sim, você poderá socorrê-los. Mas não entre no conselho deles. Não imite a conduta deles. Ao contrário, medite na lei do Senhor. Tenha prazer na palavra do Senhor. Se você tiver prazer na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor dia e noite, você será como árvore plantada junto a correntes de águas. Terá sempre uma esperança, uma vida abundante através do próprio Cristo, que é a palavra encarnada. Tudo que você fizer prosperará, mas existem algumas condições. Primeiro, você precisa conhecer o Evangelho, depois pregar o Evangelho e depois praticar o Evangelho. Não seja apenas um ouvinte, mas um praticante do Evangelho. E espere o tempo certo, o tempo para que o fruto venha na sua vida. Sim, existem posicionamentos que você precisa tomar, mas se você tem uma aliança com Deus, você tem uma palavra de Deus, uma promessa de Deus na sua vida, espere o tempo de preparação. Às vezes o tempo de preparação será o tempo de deserto, como foi com o próprio Cristo, como foi com Moisés, como foi até com Josué. Josué teve que esperar 40 anos caminhando com o povo no deserto para depois cumprir a palavra do Senhor na vida dele, de conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Espere o tempo certo do Senhor. No tempo certo, o fruto vai brotar na sua vida. E não queira ser como o ímpio, aquele que não tem aliança com o Senhor, porque o destino dele é ser levado como palha pelo vento. Para onde o vento vai, ele vai. Ele não tem um firme fundamento, ele não tem convicções, as lutas virão e ele vai cair. Seja como uma casa firmada no firme fundamento da rocha, que é o próprio Deus em sua vida. Amém, queridos? Nessa noite eu te convido a estabelecer com o Senhor uma aliança para a eternidade. Se você ainda não fez isso na sua vida, faça agora. Receba o sacrifício de Cristo na cruz. Seja hoje justificado pela fé que existe nele. E tenha uma aliança de sangue com Ele, com o próprio Deus. Seja reconciliado com Deus através de Cristo e receba o ministério da reconciliação, que é a pregação dessa mensagem. Estabeleça nessa noite uma aliança para a eternidade. Faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, de todos esses irmãos preciosos que estão ouvindo essa palavra. Pai, nessa noite nós, Pai, estabelecemos ou renovamos a nossa aliança contigo, Pai. Um vínculo, Deus, baseado na eternidade. Não, nós não queremos ter os nossos olhos voltados para aquilo que é natural, para aquilo que é dessa terra, mas que os nossos olhos estejam voltados para a eternidade, Pai. Nessa noite, Pai, nós recebemos o sacrifício de Cristo na cruz e a partir desse momento temos, Deus, uma aliança de sangue, uma aliança para a eternidade. Pai, em nome de Jesus, renova isso a cada dia em nossa vida, Pai, em nome de Jesus, e estabeleça essa aliança com aqueles que estão ouvindo nessa noite, Deus, para que eles possam experimentar coisas que apenas aqueles que têm aliança com o Senhor
podem experimentar, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra nessa noite gere frutos em nossa vida, Pai. E frutos, Deus, que gerem outros frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém?